Pai Santo, meus amados irmãos, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro, para trazer mais uma reflexão para abençoar a tua vida. E hoje eu quero ler aquele livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo número 2, vamos ler do verso 1 ao 4. Os caldeus serão castigados a seu turno. Todo o capítulo 2 fala sobre isso, mas vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão ainda para o tempo determinado, que até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Estamos aqui diante de uma profecia de um profeta chamado Abacuque. Já discorremos em uma das nossas reflexões sobre ele. Só lembrando aos irmãos algumas características antes de entrar no próprio assunto principal que queremos falar na reflexão, que Abacuque significa abraço. Abacuque, diferentemente de outros profetas, não data a sua profecia dizendo no tempo do rei fulano, no tempo do rei ciclano, então profetizei. Então é um pouco difícil, mas nós vamos falar aqui sobre a colocação de quando deve ter sido a profecia de Abacuque. Também, como lá no final do livro de Abacuque, ele fala para o cantor Mor, em Sigionote, alguns termos que falam de música. Pode ser que o profeta Abacuque tenha sido um levita que tenha lidado com música dentro da história de Judá. Como ele fala aqui, e começa no capítulo 1, o questionamento de Deus sobre porque Deus não punia a impiedade de Judá, e quando Deus fala para ele que usaria os babilônios, os caldeus ou babilônios, para punir aquele povo, Abacuque então passa até depois a questionar a Deus sobre isto. Entende-se, pensa-se, que ele foi um profeta que viveu um pouco antes do cativeiro babilônico. Em momento em que os reis de Judá estavam fazendo coisas erradas, a Judá estava fazendo coisas erradas, estavam idolatrando deuses falsos e acabaram sendo levados para o cativeiro babilônico. E é um livro de uma peculiaridade também tremenda, porque ele não lança uma profecia para Judá falando, questionando o comportamento de Judá. Parece ser uma conversa entre ele e Deus sobre as coisas que estão acontecendo. Nós sempre mencionamos muito o livro de Abacuque no capítulo 3, quando lança o final, ele diz ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto leveira minta, que não haja vaca nos currais e tal, todavia eu me alegrarei no Senhor. Talvez ali sendo já um entendimento dele do que Deus queria fazer. Então, qual é a reflexão de hoje? O que vamos pensar hoje, pastor? Nós vivemos num mundo em que temos muitas dificuldades. Vemos muitas coisas ao nosso redor que nós não gostaríamos de ver. Vemos morte, vemos corrupção, vemos governantes tomando decisões que a gente fica pensando, né, por que tomou essa decisão, por que fez assim, vivendo uma série de situações. Muitas pessoas zombando de Deus, muitas pessoas simplesmente não
querendo saber as coisas de Deus. E essas pessoas aí, aparentemente, parece que prosperam, parece que alcançam os seus objetivos. O livro de Abacuque, no seu total, nos seus 3 capítulos, na história aqui relatada, ele nos traz uma visão correta para nós, como servos de Deus, como devemos nos portar diante disso. Abacuque começou questionando a Deus. Por que Judá pecava tanto? Por que Judá errava tanto? Por que Judá estava indo contrário à palavra de Deus? Por que Judá... nós vamos só relembrar uma coisa. Antes, alguns tempos antes de Judá ser levado para o cativeiro, ou seja, o reino do sul, o reino do norte, Israel, já tinha sido levado para o cativeiro através do Império Assírio, que precedeu ao Império Babilônico. Então, 10 tribos foram levadas para o cativeiro, e foi até naquela época que o rei da Síria mandou outras pessoas de outros povos, e se formou aquele povo chamado samaritano, que depois do cativeiro, como temos estudado na escola dominical, até se opôs à reconstrução do templo, se opôs à reconstrução do muro de Jerusalém, causou muitos problemas. No tempo de Cristo, chegaram até a recusar a entrada de Cristo numa das suas cidades, quando ele ia para Jerusalém com seus discípulos. Era um povo diferente que foi colocado ali, que servia tanto ao Deus de Israel como servia a outros deuses. Então, isso é uma coisa que o Deus de Israel não aprovava, não aprova, porque ele quer apenas que ele seja servido, porque ele é o Deus único e verdadeiro. Então, já havia acontecido com o Reino Norte. Deus já havia mandado uma nação ímpia para levar aquele povo ao cativeiro. E agora, talvez a esperança de Abacuque, o pensamento de Abacuque era que Deus intervisse de alguma forma, enfim. Mas como, eu não vou ler aqui os textos, mas se você o livro de Abacuque é bem pequeno, de certa forma, dá para a gente ler tão rapidamente, você vai entender. Já estamos fixando mais no capítulo 2 da situação adiante. E aí quando ele questiona Deus sobre isso, por que Deus não estava punindo a Judá? Por que Deus não estava fazendo com que Judá pagasse por aquilo que ele estava fazendo errado? Não. Aí Deus fala, não, Abacuque, eu vou usar os babilônios para punir. Provavelmente os babilônios já eram um império, já tinham começado, já tinham vencido os assírios e já estavam conquistando outras nações. Mas como nós sabemos, lendo a Bíblia Sagrada, especialmente podemos ver no livro de Daniel, recentemente até pregamos sobre Daniel e seus amigos, né, no capítulo 1, como que foram recebidos nome diferente, referindo-se aos seus deuses, né? Daniel foi chamado de Beltesazar, que era um nome Bel, um principal rei, o principal deus de Babilônia. E o outro foi chamado de Abidnego, também um deus da sabedoria babilônica. O outro foi chamado de outra situação. Então, eles eram idólatras. Você vê um Deus errado, mas como que Deus vai usar um povo idólatra para punir o seu povo? E aí ele foi questionar a Deus. E aí ele foi falar com Deus sobre isso. Então ele começa a falar e não consegue entender. E quando começa o capítulo 2, aí ele começa a entender o que Deus faria. Muitas vezes, meu amado irmão, Deus permite que ímpios estejam dominando. Que ímpios estejam à frente. Nós vivemos aqui num país que, infelizmente, não é um país predominantemente evangélico de verdade. É um país que é predominantemente católico romano, tem muito misticismo, muito espiritismo, muito esoterismo, muita coisa, né? Que não começou agora, começou lá, praticamente quando o país foi descoberto. Os índios eram politeístas, né? Os primeiros habitantes do Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, adoravam sol, luz, estrelas, uma série de coisas, nós sabemos isso. E aí os portugueses vieram que tentaram fazer com que o evangelho entrasse à força, né, praticamente dentro daquilo que eles entendiam como evangelho,
trouxeram os africanos e obrigaram eles a ser católicos romanos, e aí entrou muita mistura. Depois chegaram os missionários mais adiante europeus com o evangelho de várias denominações, e agora, de uns anos para cá, o número de evangélicos brasileiro aumentou bastante. Mas ainda é uma nação que não é totalmente evangélica, e especialmente que não vive o evangelho como deveria viver. E aí nós temos várias situações. Então, quem está dominando a nação são pessoas que não confessam a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Pessoas que não dizem, e às vezes alguns, infelizmente, que são colocados à frente de alguns cargos aí, de alguma coisa, ainda dão um mau testemunho, fazem coisa errada, que se dizem evangélicos, fazem coisa errada. Então, a piedade aumenta e as coisas acontecem. Mas damos graças a Deus que agora estamos no momento, entre aspas, vamos colocar assim, que algumas coisas, algumas decisões são tomadas para não afetar nós evangélicos. Mas, algum tempo atrás, com outras lideranças, muitas coisas aconteceram. E a gente fica olhando, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Aqui nós estamos por Deus, nós estamos orando, nós estamos clamando. Mas uma das coisas, meu amado irmão, que isso acontece é porque Deus permite. Eu estava lendo hoje o final do livro de Josué e o início do livro de Juízes. E qual foi a ordem de Deus para aquele povo? A ordem de Deus para aquele povo foi que entrasse na terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, os seus descendentes, e entraram ali através de Josué, derrotassem todas aquelas nações, destruíssem todas aquelas nações, porque era o juízo de Deus sobre tudo que aquelas nações cananeias, todas elas, todas, absolutamente todas, faziam naquele lugar que desagradavam a Deus. Todo tipo de idolatria, todo tipo de coisa terrível acontecia ali no meio daquele povo. O primeiro erro que eles já cometeram foi quando Josué, desafiadamente, sem pedir a orientação de Deus, faz um acordo com os gibeonitas. Os gibeonitas enganaram Josué. Até aí foi adiante. Josué os transformou em achador de lenha, tirador de água para o povo, os escravos aceitaram isso. Mas aquele povo foi remisso, ele não fez o que era certo, ou seja, demorou a conquistar a terra. E Josué, lá no final, capítulo 23 e 24, já tinha repartido a terra para cada tribo. Olha, para a tribo de Judá essa parte, para a tribo de Zebulão essa, para a tribo de Naftali essa, para a tribo de Azer, Manassés, Efraim, enfim, separou e para vocês conquistar. E disse a eles, olha, eu quero servir a Deus. Eu e minha casa vão servir o Senhor. Agora vocês escolhem, ou serve aqueles deuses que seus pais serviram antes lá, ou serve os deuses da terra. O povo falou, não, vamos servir o Senhor. Aí Josué falou para eles, cuidado, o que vai acontecer porque vocês ainda não venceram. Esse povo está morando no meio de vocês para que não influencie as suas atitudes. Porque, meu amado irmão, muitas vezes Deus nos prova. Deus permite que certas coisas aconteçam, para que nós possamos ser testados em nossa fé, se somos fiéis ou não a Deus. Eu tenho dito na igreja, muitas vezes digo aqui nas reflexões, ser cristão dentro da igreja, do salão de culto, do templo, entre quatro paredes, onde na maioria dos cultos, das reuniões, das programações, ser feito na igreja, a maioria absoluta é cristão, é muito fácil. É fácil até ser. Mas nós temos que ser cristãos quando estamos no meio da nossa família e, de repente, nossa família ainda não se converteu, ou alguém de nossa família se converteu e tem pessoas ímpias ali. Quando estamos no nosso local de trabalho, e muitas vezes a maioria das pessoas, ou às vezes todas as pessoas, não são evangélicas. Ou quando estamos no nosso local de estudo, e nossos colegas de estudo, nossos professores, não são evangélicos. Quando moramos num bairro em que nós somos evangélicos, mas a maioria absoluta dos vizinhos, dos moradores de perto, não são evangélicos. Porque é aí que nós temos que dar o testemunho.
Porque vão acontecer situações, vão acontecer perseguições, vão acontecer ofertas erradas, vão acontecer todo tipo de coisa para provar o seu evangelho. Às vezes eu sempre conto aqui de um pastor que foi meu professor de seminário, infelizmente, eu não me lembro o nome dele, era um pastor da Assembleia de Deus, se não me engano, um Engenho Novo, um Engenho de Dentro, era ali. Ele sempre contava as experiências de vida dele para nós crescêssemos também lá no Instituto Bíblico Pentecostal, onde eu me formei em teologia. Ele contava que ele foi um do mundo, que vivia na farra, na bagunça, com pessoas, saiu com seus amigos, ia para os prostíbulos, e aí ele veio aceitar a Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele trabalhava numa repartição, os seus amigos não acreditaram que ele verdadeiramente agora não era mais aquela pessoa que fazia aquelas coisas que fazia antes, que saía com eles, que fazia todas aquelas coisas. Então, um dia contrataram uma prostituta, e quando ele se viu, fecharam a porta, de repente ele estava dentro da repartição ali na sala dele, e quando ele olhou para o lado, tinha ali uma mulher nua ao seu lado, porque eles botaram a mulher ali, falando, ele vai fazer alguma coisa com ela, já que ele sempre fez, e agora não vai dizer que é cristão que não vai fazer. E ele se virou para aquela mulher e disse, minha senhora, coloque sua roupa, por favor, porque agora eu sou um remido e lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. E ali eles conseguiram, seus amigos, ver que ele era diferente, que ele era uma nova criatura, ele tinha sido mudado. Então ele foi testado e foi cristão num ambiente onde ele pode dar um bom testemunho. Ao seu lado havia pessoas ímpias. Ele não contou para nós o efeito que isso pode ter acontecido na vida daquelas pessoas, se alguém daqueles ali depois veio aceitar a Jesus, ele não nos contou isso, mas essas situações podem até acontecer, em que as pessoas olham para nós e veem Cristo e mudam a sua vida também. Então, vivendo no mundo ímpio, a nossa tendência é achar, mas por que o ímpio está prosperando? Por que o ímpio está conseguindo? E eu sou servo de Deus, sirvo ao Senhor, vou na igreja do dízimo, faço, aconteço, estou aqui sofrendo. Mas Jesus nunca prometeu, a palavra nunca prometeu, que os servos de Deus só teriam coisas boas neste mundo. Não, meu amado irmão. Nós estamos aqui neste mundo, Deus nos colocou aqui. Primeiro, criou o homem para glorificar o seu nome. Como pecou, aconteceu todas as coisas, mandou Jesus para salvar a humanidade. E nós que somos salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, fomos salvos para servir ao Senhor. Também volto a contar aos irmãos uma experiência simples, mas importante. Quando jovem, ainda, da Igreja Metodista do Brasil, na rua que eu moro, até hoje moro, né? Eu passei um tempo fora, mas voltei, moro aqui, na casa que era do meu pai e da minha mãe, aqui na rua Doutor Gastão Reis, e lá no alto da rua que eu moro, existe uma igreja batista, até hoje existe essa igreja, que é do meu bairro. E quando jovem, algumas vezes eu visitei essa igreja, às vezes estava igreja, né? Ia lá, tínhamos conhecidos aqui, pessoas que eram de lá, e havia um grupo ali jovem que se chamava Salvos para Servir. E aquele nome nunca saiu da minha mente. Nunca saiu da minha mente. Porque esta é a verdade. Salvos para servir. Servir como, pastor? Para pregar a palavra, para ensinar o evangelho, para falar de Jesus. Para isso nós fomos colocados neste mundo. Para isso é a finalidade. E aí ele começa a entender. E aí ele vem dizendo, né? Sobre a minha grande guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para que fala comigo e eu responderei quando for arguido. A conversa dele com Deus. E o Senhor respondeu a ele, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler e que correndo passe. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, se tardar espero, que certamente virá e não tardará. E aí depois eu vou ler o último versículo mais importante. Eu pergunto para o irmão hoje, aonde está o reino da Síria? O país chamado Assíria hoje. A nação, o reino chamado Assíria. Aonde está o reino hoje chamado Babilônia? Como povo, como hoje existente. Não, existem outras nações vivendo naquelas terras com outros nomes. Agora, onde é o povo chamado Israel? Os descendentes de Abraão. Está lá na terra prometida. Depois de anos, milhares de anos fora da sua terra,
puderam voltar para a sua terra por volta ali de 1948, se eu não me engano, uma decisão da ONU, e estão lá servindo ao Deus. Ainda não com o entendimento de Cristo, só vão ter esse entendimento lá no final da grande tribulação, quando vão clamar pelo Senhor, mas servindo a Deus como no Antigo Testamento. Estamos lá e volta. Ele diz aqui, olha só, o Senhor falou, escreve a visão, pode demorar a acontecer, ou seja, os caldeus que hoje dominariam, que fariam com que aquele povo pagasse por aquela situação, depois também cessariam. E não foi isso que aconteceu? 70 anos eles serviram ali em Babilônia, e depois Daniel teve a visão, como estamos estudando na escola dominical, ou melhor, teve a visão, não teve, orou ao Senhor, e viu no profeta Isaías, o profeta Jeremias, que era 70 anos, orou ao Senhor e eles voltaram do cativeiro. Ele continuou lá, e no capítulo 5 de Daniel, já nos mostra a queda do Império Babilônico. Quando os Medo-Persas dominam, e os Medo-Persas dominaram, depois eles caíram, depois dominou os gregos, depois caíram, depois os romanos caíram, e qualquer grande nação que dominar, um dia vai cair também. Mas um dia nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre essa terra milenialmente. Depois vai ser tudo destruído e virá novo céu, nova terra, e nós, os salvos, remidos, lavados, o sangue cordeiro, permanecendo fiéis ao Senhor, seremos salvos para sempre. Por isso, o versículo 4, da onde até se inspirou Martim Lutero, não aqui em Abacuque, mas lendo o capítulo Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, especialmente o 17, e fez a reforma protestante, a partir deste versículo, logicamente, com outros versículos, com outras porções da Bíblia, mas o principal foi esse, que está aqui, que foi reproduzido por Paulo 2 vezes, e na carta de Hebreus mais uma. Paulo fala para nós em Romanos, Paulo fala para nós em Colossenses, Paulo fala, e a Bíblia fala para nós em Hebreus, com um autor que nós não sabemos, o justo viverá pela fé. O que ele diz aqui? Eis que sua alma se incha, não arreta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E o que significa isso, pastor? Os retos, ou justos, são contrastados com os orgulhosos ímpios. O coração do justo volta-se para Deus, pois o tem como Pai. Possui estreita comunhão com Ele e lhe obedece à vontade. O justo, mesmo passando tribulação, ele continua louvando a Deus. Temos Jó, temos tantos outros que, não obstante o que estejam passando. No Novo Testamento, pastor, tem alguém tema, mano. Rico e Lázaro, rico ímpio, que a Bíblia não diz o nome dele, só chama de rico. E lá, se orgulhando, vivendo regaladamente, e Lázaro, com todas as suas chagas, pobre, mas fiel a Deus, comendo a migalha do ímpio. Morreram os dois. Não é exatamente por causa de rico ou por pobre, é por servir a Deus ou não servir. Muitas vezes o ímpio se orgulha do que ele é, do que ele faz, como ele tem, como é que faz, como acontece, só esquece de agradecer a Deus. O pobre não tem nada, o pobre tem as suas dificuldades, mas ele sabe que Deus está no controle, que Deus é o Salvador. Nós estamos falando aqui que os pobres vão ser salvos, os ricos vão para o inferno, jamais pararemos isso. Mas o importante é nós sabermos que Deus está no controle, que nós servimos a um Deus vivo, e devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele fez. Ter comunhão com Ele. E a segunda parte que ele fala sobre isso é o seguinte: o justo deve viver neste mundo mediante a sua fé em Deus. E fé aqui significa o quê? Firme confiança em Deus, retidão dos seus caminhos. Isso fala de perseverança. Precisamos perseverar no meio de tudo que está acontecendo. Meu amado irmão, minha amada irmã. Parece chavão, parece aquelas coisas, frase feita, mas não. Não fica olhando para o problema, minha amada irmã. Problemas todos nós vamos ter. Inclusive os ímpios têm os seus problemas. Só que eles têm pouco a barriga, jogam para lá, não acreditam em Deus, não pedem a Deus, tentam resolver do seu jeito, dá um jeitinho brasileiro e faz não sei o que lá e vão-se embora. Nós não. Nós temos o nosso problema e a Bíblia diz claramente, eu vou voltar a dizer para você, quando Cristo morreu, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho se abriu para chegarmos ao trono da glória. Então você vai diante de Deus, apresenta o seu problema, a sua dificuldade, seja ela qual for. Se é doença, se é desemprego, se é perseguição, se é problema, entrega na mão de Deus. A Bíblia diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Jesus prometeu isso, que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E o que Deus preparou para nós é maior do que qualquer coisa. Brevemente, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Antigamente, tinha um hino que se cantava na igreja, dizendo: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Se a luta está, não sei o que tal. Agora eu esqueci o resto do hino, não é? Mas falava isso: espera só mais um pouquinho. É um pouquinho. Lá no Hebreus, o autor diz assim: mais um poucochinho, que é menor que um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá. É o Senhor Jesus voltando para arrebatar a sua igreja. E por que eu posso ter essa esperança? Porque eu sou salvo, remido e lavado no Sangue Cordeiro. Porque eu aceitei Jesus como único e eterno Salvador da minha vida. Porque a minha confiança não está no pau, na pedra, no gesso, no barro, não está no dinheiro, não está no poder, não está na fama, não está em nada. A minha confiança está no Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o justo, que viverá, e viver aqui é andar, fazer, crer pela fé. A nossa vida está escondida em Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sei que muitos de nossos irmãos estão passando por luta nesse momento. E vão passar por outros até Jesus voltar. Mas olhe para Jesus. Confie no Senhor Jesus. Creia nele. Entregue a sua vida completamente a Ele. Entregue seus problemas a Ele. Descanse nele. Porque Ele tem cuidado e vai cuidar e continuará cuidando de nós. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido. Mas Ele tem nos guardado. Pastor, mas ainda, se o justo morrer, meu irmão, vai para a glória. Vai estar com o Senhor para sempre. Vai sair desta luta, desta vida. Confie no Senhor. Acredite nele. E tenha fé. Porque quem está no controle não é Satanás, não é um homem ímpio, não é nada. Quem está no controle de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, a qual você crê nele, você serve e o louva. Eu vou estar orando por você, para que Deus abençoe a tua vida. Pai amado, Pai querido, te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por aquelas que o Senhor ainda vai nos dar. Não somos merecedores, somos pó, cinza, barro, diante de ti, mas o Senhor é aquele que criou os céus, a terra e tudo quanto neles há. Senhor Deus, aqui a Bíblia diz, e não diz uma vez, diz 4 vezes. Primeiro para Abacuque, também Paulo diz lá 2 vezes, suas cartas, e também Hebreus repete: o justo viverá pela fé. Senhor Deus, possamos perseverar. Senhor Deus, as lutas são grandes, os problemas são difíceis nesta vida. O Senhor nunca disse isso. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, o Senhor possa perseverar, olhar para ti, e o Senhor possa dar força através do teu Espírito. Nós não estamos sozinhos. O Senhor enviou o seu Espírito para estar conosco, o Paracleto, o Consolador, aquele que está ao lado. E continuar nesta luta, nesta vida, ó Pai, e brevemente o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Nós te pedimos agora uma bênção para aqueles que estão na luta pelas enfermidades. Como, Senhor Deus, pedimos ali, ó Pai, pelo Alisson, que está lutando contra câncer, pela Lília, também está lutando ali com câncer, com seus filhos que estão com Covid, o Lucas, meu sobrinho, que está ali com Covid também, tantos outros que estão lutando dentro do hospital agora, ou na sua casa, com a Covid, com outra doença. Senhor Deus, vai abençoando, vai curando, vai dando a tua vitória, Pai amado. Aqueles, seu Pai, que estão desanimados diante do problema, às vezes bate na porta, tenta o emprego, não consegue, tenta uma situação e as portas parecem estar fechadas, mas que eles possam crer que essa porta será aberta e confiar que o Senhor vai sustentar. Aqueles que têm problema na família, às vezes um problema longo, de muitos anos, mas o Senhor tem poder, Senhor Deus, para operar as tuas maravilhas, Pai. Então, cada servo teu, cada serva tua nesta hora. Te peço a tua bênção, a tua graça sobre essas vidas. Meu Pai, fica conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.